Aí. Mas eu quero avançar nessa questão do sigilo, porque o Ministério da Justiça usou um parecer da gestão de Jair Bolsonaro para manter sob sigilo documentos da inteligência produzidos durante as manifestações de 2013, quando Dilma Rousseff era presidente. É o que mostra uma reportagem da Folha de São Paulo, que foi quem pediu os relatórios a partir da Lei de Acesso à Informação. O que é esse parecer utilizado pela pasta de Flávio Dino para impedir o acesso aos docs? O que acontece com eles? Ele já havia sido revogado pela Controladoria Geral da União no início do ano, quando ela reviu os sigilos impostos na gestão de Jair Bolsonaro. Aí o ministro Flávio Dino usou esse mesmo parecer, o que foi o mesmo argumento usado por Jair Bolsonaro lá atrás, para tentar impedir o acesso a esses documentos que dão da data do governo de Dilma Rousseff. Vocês conseguem explicar para a nossa audiência por que essa diferença? Seria um sigilo relativo? Ou seja, para um é válido, mas para outro não, hein, Alan Gani? Olha, como a gente vive hoje num país de 2 pesos e 2 medidas, Evandro, é censura relativa, a lei se aplica a mas não se aplica para aqueles que cometem a corrupção, mas para aqueles que combatem os corruptos. Então, essas contradições se tornaram normais, né, no Brasil. A contradição agora já faz parte do modus operandi, do pensamento do brasileiro. Para citar mais uma vez 1984, a contradição se tornou algo natural. Eu sou absolutamente contra, seja no governo Jair Bolsonaro, seja no governo atual, que haja esse tipo de sigilo. Também fui contra, viu, Piperno, lá atrás, né, quando havia esse tipo de sigilo. Só sou a favor de sigilo em investigações de Polícia Federal, Ministério Público, que possam, né, trazer prejuízos para a investigação, que não é o caso. Ô Piperno, o Ministério da Justiça erra ao negar o acesso a esses documentos por meio da Lei de Acesso à Informação, a que todos nós temos acesso aqui? Claro que Quantos acessos eu usei? Desculpa, mas é porque é justamente para falar da quantidade de acesso ou da necessidade dele. Recorre a um parecer, uma prática do governo passado que ele criticou e ele não pode fazer a mesma coisa. Eu me lembro que no começo do ano, quando o presidente Lula tomou posse, vieram ao Brasil vários chefes de Estado e aí algum veículo, não me lembro se foi a Folha de São Paulo mesmo, alguma revista, enfim, pediu a relação das autoridades que vieram ao país. Aí alguém foi lá e negou, colocou isso sob sigilo. Falou, não vamos, isso aqui é uma questão de segurança e tal. Houve a crítica e uns 2, 3 dias depois, o presidente Lula ordenou que aquele sigilo caísse. Eu espero que em algum momento ele haja agora da mesma forma, porque a medida adotada pelo Ministério da Justiça é um absurdo, vai na contramão daquilo que foi prometido e repete uma prática do governo passado que foi muito criticada pela campanha petista. Quando um governo impõe sigilo, ô Gustavo Segre, a gente deve se preocupar? Sempre. Sobretudo quando é solicitado por um meio de comunicação que busca uma investigação. Ele quer saber o que aconteceu. E a partir de aí investigar alguns casos. Porque a partir do momento que um governo está no poder, ele deveria também ter a transparência necessária para contar para a sua população tudo aquilo que faz. Sim, e não somente isso. Quando você observa que uma crítica foi feita quando alguém fez o que ele está fazendo agora, a dúvida sempre existe, dizer, por que você que criticava tanto sigilo, agora impõe o mesmo sigilo? O que você tem a ocultar? Mas, se tratando do ministro, nós entendemos, ele não liberava as imagens para pedir uma autorização ao Supremo Tribunal Federal. Dado essa autorização, as imagens não existiam. Então, digamos que já estamos um pouco acostumados com essa metodologia. A problemática é que ele faz isso. E aí, o que acontece? Nada. E isso que frustra a população, quando o limite da transparência vai sendo empurrado para frente, ou melhor dizendo, a democracia vai sendo puxada para trás. O que você quis dizer quando não se faz nada em Segre? Não acontece nada. O que acontece? Nada. Ninguém aparentemente se preocupa com isso e diz, o ministro não liberou as imagens. E você acha que havia uma preocupação maior lá atrás quando isso acontecia sob as mãos de Bolsonaro, por exemplo? Não deveria ser sigiloso nada.
Acho que os três estamos estamos de acordo com isso. Eu quero falar com você sobre a reação. Você acha que a reação com um é diferente da reação com o outro, por exemplo? Quando Bolsonaro botava sigilo sobre alguma coisa, a repercussão era muito maior do que quando o ministro Flávio Dino ou o Ministério da Justiça impõem sigilo sobre uma documentação que é pedida pela imprensa? Longe, Evandro. Isso já estamos acostumados, tristemente acostumados. Você acha, Piper? Lógico. O barulho, quando é o Bolsonaro, qualquer coisa. Caiu um meteoro na Terra. Escolhe o assunto que você quiser e você vai ver que na época era uma catástrofe e agora, irmão, não tem problema. É uma prática assim recorrente, tanto que até o pessoal que foi fazer maquiagem lá na primeira-dama foi colocado sob sigilo. Agora, tanto não é algo menos escandaloso agora, que primeiro, a gente está debatendo isso aqui, a Folha de São Paulo noticiou, outros veículos, enfim, noticiaram, ou seja, esse negócio não passou imune por absolutamente ninguém. Está todo mundo criticando. Tá, mas eu acho que assim, o ponto que você levantou muito oportunamente, Evandro, tem sim 2 pesos, 2 medidas, a imprensa trata de maneira muito diferente. Com o Bolsonaro, eles transformam, por exemplo, a questão das joias, que nem crime é. Pode ser algo antiético e imoral, mas nem crime é. A imprensa já transforma como se fosse um tráfico internacional de joias, né? Pior do que o petrolão. Basta também pegar uma série de notícias, a quantidade de adjetivação que tem contra a direita, Piper, não é um negócio... É extrema-direita para lá. Quando você vão colocando palavras como se fossem verdades, conceitos como se fossem verdades. Só uma dúvida. Quando você pega joias que estão aqui no Brasil, leva essas joias sem comunicar nenhum órgão de fiscalização, Receita e Segurança, que você vai vender secretamente essas joias nos Estados Unidos, tudo isso é lícito. Eu falei que houve um crime de descaminho de não declarar, isso eu sempre reconheci. Agora, uma tremenda o recebimento das joias e você ter vendido, isso não é crime. Pode ser imoral, acho que deveriam ter devolvido. Mas crime não é, não tem nenhuma lei que fale que isso é crime. Nenhuma lei que permita que se venda, até porque tem uma lei sim que obriga. Você recebeu um presente, você faz o que você quiser. Por exemplo, se for vender, você primeiro ofereça isso ao erário público, e não foi feito. Aí você tem outra questão, para tomar o mesmo exemplo. Durante a campanha presidencial, quantas vezes o ex-presidente Bolsonaro foi tratado de genocida? Muitas vezes. Ele é réu, confesso. Não, peraí. Não, que isso, Piper? Teve agora o Messias de matar uma população, pediu, o Sanin arquivou e ninguém falou. Desculpa, ex-presidente Bolsonaro, chamamos de genocida, mas o processo foi arquivado. E aí fala, o que aconteceu? Nada. Mas na época não dava para falar que o atual presidente era amigo das ditaduras, o que foi confirmado. Você mesmo falou que um dos erros mais importantes do Lula foi ter recebido o Maduro. Ditador, Maduro. Então na época não dava para falar, somos amigos da ditadura. E agora está tudo bem. E outro, que era o genocida, foi arquivado e ninguém falou nada. Claro que tem diferença. Veja, a gente tem que tomar cuidado com o significado das palavras. É verdade. Concorda? Porque olha só. Concordo. Genocida é uma intenção de exterminar uma população, como fez Hitler, como fez Stalin, como fez Mao, como fez Fidel. Certo? Comunistas todos. Todos comunistas. O fascista de direita. Hitler, nazista, Hitler é de esquerda. Está lá no caminho da servidão, de esquerda. Pinochet, é irmão zigoto. Videla, de direita. Mas vamos lá, mas peraí. Vamos lá. Agora, o Bolsonaro não teve nenhuma intenção de exterminar, e tampouco exterminou alguma população. Então, é uma palavra que a gente banaliza, acaba sendo até um desrespeito com aquelas populações. Posso fazer a minha defesa? População que sofreu na mão desses ditadores. Eu vou fazer a minha defesa. Aliás, você sabe, vou fazer até a minha defesa e uma revelação. Diga. Inclusive, em defesa até mesmo da Jovem Pan, que em momento algum nos proibiu de fazer qualquer tipo de crítica, em momento algum. E para quem não sabe, o ano passado, no início do período eleitoral, o Jovem Pan tinha um especialista em legislação eleitoral que nos deu algumas sugestões. Olha, vocês tomem cuidado com isso, com aquilo, mas em momento algum proibiu rigorosamente nada. Aí, em uma dessas conversas, houve essa questão de, olha,
vocês cuidado quando chamarem o Lula disso e vocês cuidado quando chamarem o Bolsonaro daquilo e tal. E foi citado essa questão do genocida. Em momento algum, eu acusei o Bolsonaro de genocídio por conta das mortes da Covid. Até porque eu acho que a gestão foi péssima, um lixo, uma das piores do mundo. Mas ele não teve a intenção premeditada de exterminar ninguém. Para mim, isso está muito claro. Porém, quando eu digo que o Bolsonaro é réu, confesso, é porque o Bolsonaro, em um momento da vida, numa entrevista na televisão, ele disse o seguinte: a ditadura devia ter matado mais 30 mil. Ou seja, ele diz que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil brasileiros. Isso não é confessar? Isso não é admitir um crime contra uma parte da população brasileira? A frase é muito infeliz, concordo contigo, mas isso não o faz um genocida. Ou seja, repito, ele não matou, ele não matou. Mas a intenção, ou seja, a ditadura deveria ter matado mais 30 mil. Não dá para eu comparar, Piperno. Aliás, o governo dele, muito pelo contrário, não perseguiu nenhuma minoria. Não teve perseguição. Aliás, tem um monte de gente da comunidade gay que votou no Bolsonaro, né? Muitas mulheres votaram... Perguntar para os Yanomamis. Não, mas o Yanomami é outra questão. Lá pode morrer à vontade. Um descaso de vários governos.